Mas vamos começar, vamos pela quinta colocação aí. Quem que foi o seu quinto colocado? Quinto colocado é um cara que claro que é muito bom, mas eu também coloquei ele por gostar dele, assim, em geral, que é o Cameron Jordan, defensive end do New Orleans Saints. O Cameron Jordan, assim, pouquíssimas vezes ele se machuca, né? Ele perdeu um jogo esse ano, ano passado, pela primeira vez, encerrando uma sequência que ele não perdia jogo desde o ano de calouro. Enfim, já é veterano, 32 anos, se eu não me engano. Mas, assim, consistência absurda, 12 sacks e meio na temporada passada. Muita gente achou que 2020 ele tinha perdido um pouquinho, né? Ele caiu um pouquinho a produção dele. Ano passado teve um dos melhores anos da carreira dele. Ele é um dos pilares da defesa do Saints, que é uma das melhores da NFL. Ele já mostrou, isso é uma coisa que eu conto muito, ele já deu certo jogando, ele sendo o principal jogador da defesa, ele já mostrou que ele dá conta do recado, porque muitos jogadores às vezes precisam de um outro lado para chamar a atenção, para abrir mais espaço para ele, mas o Cameron Jordan é o contrário. O Cameron Jordan ele facilita o trabalho de muita gente na defesa do Saints, ele às vezes não ganha tanta atenção como outros, e talvez não chega um status de superestrela quanto outros vê, mas a assistência do Cameron Jordan, combinado com a importância dele e com a explosão que ele dá para o New Orleans Saints, eu acho que faz ele colocar. E também o momento. Vai destacar que eu estou colocando um pouquinho de momento. Ele vem de uma temporada melhor de alguns jogadores que acabaram ficando tipo sexto, sétimo para mim. Então por isso que eu coloco o Cameron Jordan em quinto. Não tá na minha lista o Cam Jordan. Ele tá aqui nos caras que. Eu faço sempre. Eu já falei aqui, eu pego a classificação da NFL e vou vendo time por time. Ah, esse time tem fulano. Eu vou colocando na lista ali. É o primeiro balanço que eu faço. O Cam Jordan tava nesse, mas eu nunca considerei ele de fato para top 5. O seu argumento da consistência é justo. E edge rusher, em geral, uma posição que o jogador ele alcança determinado nível e normalmente é muito estável, né? É muito mais comum um cornerback ter um ano ruim, um cornerback de elite ter um ano ruim, o Jalen Ramsey já teve anos ruins, do que um cara como o Cam Jordan. O Cam Jordan ele tem uma base bem alta, tem sido muito bom há muito tempo. Eu só não consigo colocar ele aqui em cima, né? No top 5. Mas top 10, top 12, ele provavelmente entraria. Acho que um ponto importante dele, ele é muito bom contra o jogo terrestre também, né? Ele é um bom pass rush, ótimo pass Muito bom. rush. Tô vendo aqui no. Ele teve 51 pressões na temporada passada, 13 sacks, que é uma conversão alta, mas ele também teve nota 87,1 no Pro Football Focus de indo atrás do jogo, indo no jogo terrestre, né? Defendendo o jogo terrestre. Acho que é um bom nome, mas eu não colocaria aqui no top 5. Quando eu fiz o top 5 eu acabei fazendo o top 10, né? Só para Uhum. gerar discussão. E o meu sexto colocado, que ficou como se fosse um empate técnico, não, como se fosse quase que empatado com o Cameron Jordan, foi o Khalil Mack. O que para mim prevaleceu, o Khalil Mack, claro que o áudio dele bem acima do Cameron Jordan, o Khalil Uhum. Mack, provavelmente futuro Hall da Fama. O que prevaleceu para mim foi o momento. A temporada de 2021 do Cameron Jordan foi bem acima do que a do Khalil Mack, por isso que ele entrou e o Khalil Mack acabou ficando fora. O Kalil Mack não entrou na minha lista também. Ele se machucou ano passado, né? Chocou isso. E assim, ele era um cara que, assim, você podia, pô, garantir que o Kalil Mack vai jogar em nível de primeiro, segundo time All Pro já há muito tempo, né? Ele se machucou, já tem 31 anos, né? E agora tá nos Chargers. Ele também tem um pouco, ele é assim, ele também é completo como o Cam Jordan, né? Ele também é muito bom contra o jogo terrestre. E se você olha aqui a progressão da carreira dele, foi o primeiro ano que o Khalil Mack ele não teve naquele nível altíssimo, né? E quando você soma com a lesão, eu acho que existe uma boa chance do Khalil Mack retornar, talvez não ao ápice do Khalil Mack em 2022, mas bem próximo disso, né? Mas ele também não entrou no meu top 5. É, Na quinta colocação, eu coloquei o Joey Bosa, do Los Angeles Chargers. Tá na sua lista? Não tá na minha lista. Não tá na minha lista. Ele foi justamente o meu sétimo colocado. É. Abaixo do Khalil Mack eu coloquei ele, mas eu entendo 100% por que você colocou ele em quinto. O Joey Bosa, eu tava falando essa questão da consistência, ele é um bom exemplo, né? Que ano após ano, ele é sempre um jogador desse alto nível. É, Ele também, assim como. Acho que tem um pouco em comum desses caras que a gente tá aqui nesse setor. Talvez não seja a elite da elite da elite dos pass rushers, mas são caras que são muito bons pass rushers e trazem a defesa contra o jogo terrestre também, né? O Joey Bosa, apesar dele, ele tava numa defesa que era assim, tenebrosa contra o jogo terrestre, né? Mas ele não era o culpado, ele era o
provavelmente o melhor defensor contra o jogo terrestre dos Chargers. E você olha aqui o número de pressões dele: 68 ano passado, 61 2020, 72 2019, 2018 ele se machucou, teve 37, 2017 75. Sempre números altíssimos. É um cara que tem um piso altíssimo. Talvez, spoiler alert, acho que o irmão dele talvez tenha um teto um pouco mais alto. Mas o piso do Joey Bosa, assim, você simula a próxima temporada e não vai ter muitas temporadas que ele jogou mal. Não. E a única coisa, às vezes, que limita o Joey Bosa, que é, por exemplo, o contrário do Cam Jordan, são as lesões. O Joey Bosa já perdeu tempo significativo, né? Múltiplos jogos em 2 temporadas da carreira dele. Claro que a produção dele, quando ele tá dentro de campo, não tem como separar ele. E aí que é engraçado, né? A gente vê ele tendo 10, 12 sacks ao longo da carreira. E como você falou, a gente não viu o melhor dele ainda. A impressão que fica é essa. E é até engraçado como ele tá acostumado nos últimos anos a jogar praticamente sozinho ali naquele front four, né? Dos Chargers, ele muitas vezes domina os bloqueadores dele, ele chega perto do quarterback, mas ele não consegue traduzir essa pressão em sec. Por isso até que os Chargers foram atrás do Khalil Mack esse ano. Acho que a dupla vai ser espetacular. Ver o Joey Bosa jogando ao lado, do lado oposto, né, junto na mesma linha de um outro cara de elite, eu tô bem ansioso para isso e eu concordo com você. Eu acho que a gente não viu o melhor do Joey Bosa ainda e acho que quando ele tá dentro de campo, é um daqueles caras que não tem o que você fazer. Você pode talvez conter ele um pouquinho, mas é um talento absurdo. O Melvin Ingram é um cara que muita gente conhece, mas eu acho que ele nunca de fato aproveitou ter o Joey Bosa do outro lado, né? Porque uma coisa é você ter um grande edge rusher, quando você tem dois, e acho que foi uma das coisas que os Rams foram inteligentes em procurar com o Von Miller, né? Porque eles tinham o Leonard Floyd de um lado, era o Donald por dentro, mas não tinha o cara do outro lado. Quando você bota o Von Miller de um lado e um Leonard Floyd do outro, aí a defesa não pode jogar ali os bloqueios para um lado ou para o outro, porque é a teoria do cobertor curto. Antes de passar para o quarto colocado do Caio, é um bom momento para fazer uma bom momento para fazer uma observação que eu acho importante, que é sobre a diferença entre sacks e pressões, né? Porque pressão é muito valiosa. A gente fala muito de SEC, porque é uma estatística também que é muito mais fácil de entender, é muito mais direta e muito mais disponível pro público. Mas pressões são muito importantes e mais importante que isso, pressão é um número muito estável ano após ano, porque SEC tem muitas variáveis. Todo SEC começa com uma pressão, mas entre uma pressão para ela se tornar um SEC, tem muita coisa que muitas vezes o edge rusher não controla. Por exemplo, se ele bate o bloqueador dele bem rápido, ele ainda depende da secundária lá atrás segurar um pouco a marcação para dar tempo dele chegar no quarterback. E ainda assim, mesmo que a secundária faça o trabalho dela, um quarterback inteligente, ele consegue se livrar da bola rápido, ele joga a bola para fora, ele encontra outro alvo, encontra o check down. Então, SEC tem uma grande dose de aleatoriedade. A gente vai ver aqui alguns números. Por exemplo, um cara que deve estar na nossa lista aqui é o TJ Watt, né? O TJ Watt teve 22 sacks na temporada passada, né? Em 62 pressões. O Max Crosby liderou a NFL com 101 pressões. Muito mais pressões. Então, snap por snap, ele gerou mais impacto ali. Só que o TJ Watt conseguiu converter um número grande de pressões em sacks, que muitas vezes é assim, ele chegou para limpar a jogada, o quarterback adversário precisou segurar a bola. Tem muito quarterback que traz para si um índice de sec muito alto, né? Acho que entre transformar a pressão em sec, o quarterback tem muito mais controle do que o próprio edge rusher. E é Por por isso, Gabriel. Não, pode falar, pode falar. Não, é porque, por exemplo, um cara como o Russell Wilson, ele tem um índice de sacks para as pressões dele bem alto, porque ele é um cara que segura muito a bola, né? Porque é um quarterback que aceita. Então, tem muita aleatoriedade entre você gerar uma pressão e gerar essa pressão se tornar um sack. Claro que é muito valioso um sack. Tem um número aqui que eu separei. Em jogadas que o quarterback é pressionado, em geral, o ataque aéreo gera 0,397, menos 0,397 EPA. EPA é uma estatística um pouco, ela é um pouco abstrata, mas é uma estatística avançada que mede a expectativa de pontos
por cada drive, por cada jogada. Então, como cada jogada impactou a expectativa de pontos, né? E é uma estatística que se alinha muito bem com o desempenho dos times. Menos 0,397. Quando o quarterback é sacado, menos 1,856. Então, quando sacks matam drives, você olha também números assim, drives que tiveram um sack, a porcentagem deles que terminam em touchdown ou em field goal é bem mais baixa. O sack ainda é muito valioso. Só que o edge rusher consegue controlar muito mais o número de sacks, por isso que sack é importante, de novo, claro que é, mas número de pressão é muito mais estável e é um número tão importante, provavelmente mais importante do que o total de sacks. Exato, e assim, você, por exemplo, você pega os edge rushers, raramente um cara desse jogando contra o Tom Brady, ele vai conseguir ter um caminhão de sacks, porque quando você pega um quarterback do nível do Brady, ou do nível que o Peyton Manning, muitas vezes o próprio Mahomes. Breeze, exato, esses caras, é muito difícil você conseguir sacar eles nas circunstâncias normais. Claro que uma terceira longa é uma outra quesito, mas assim, uma segunda descida que o Brady vai pro passe, é muito difícil sacar ele, porque ele vai jogar a bola fora, só que você literalmente separou a jogada. Então, isso também conta. O que vale lembrar, eu concordo, eu acho que SEC talvez seja uma das estatísticas mais superestimadas do futebol americano, se não for a mais. O que eu gosto do SEC, e aí, por exemplo, a diferença para pressão, é que quando você faz o SEC, você ganha momento. É uma das jogadas que mais incendeia o estádio, que muda o momento do jogo. Um SEC, muitas vezes, talvez a jogada mais importante que uma defesa pode fazer. Claro que quando você consegue uma pressão, que você força o quarterback a jogar a bola fora ou fazer um passe incompleto, você também parou a jogada, só que você não tem aquele momento, o clímax da jogada. Então, talvez essa seja a diferença. Mas um caso que até ficou famoso é o Vic Beasley, Gabriel. Ele liderou a NFL. Tá literalmente anotado aqui na minha pauta para falar. Ele liderou a NFL em sacks, eu acho que em 2016. Ele teve 15 ou 16. Ele teve, acho que foi 15,5 ou 16 sacks, como você falou. E ele, naquele ano, entre os edge rushers titulares, né, os que jogaram lá o mínimo 200 snaps, se eu não me engano, porcentagem de pressão que ele tinha era, tipo assim, a penúltima, era a segunda pior. Só que toda vez que ele pressões. Toda vez que ele passava, ele conseguiu o sack. Mas, enfim, então claramente é uma estatística que eu prefiro muito mais o meu cara, o meu edge rusher, ter ali 9 sacks, mas ter 70 pressões, do que ele ter os 15 sacks e ficar ali com as 40, 35 pressões, entendeu? Não, eu concordo plenamente. Estava até anotado aqui, justamente. Ele teve 16 sacks em 56 pressões, que é uma conversão absurda, né? E sack é muito importante. Sack é muito importante para o time. Só que para o jogador em si, é uma estatística que tem muita aleatoriedade, né? É muito mais, assim, circunstâncias fora do controle do cara, muitas vezes, do que em si uma característica muito forte do sacador. Vamos passar para a quarta colocação. A gente passou a sua, não, né? Foi o meu Não, quinto, ainda seu não. quinto. Então, o seu quarto colocado, Caio. O quarto colocado talvez seja o meu defensor preferido da atualidade ainda, que é o Von Miller. Eu acho que você pode argumentar e colocar o Von Miller até como terceiro nessa lista. Eu coloquei ele, assim, acho que dispensa comentário. A gente está falando de um cara que vai para a Hall da Fama, com certeza, um dos melhores defensores que a gente já viu, talvez o melhor do rush da geração dele, o cara que já foi MVP do Super Bowl, ganhou o Super Bowl agora com os Rams, sendo peça vital na pós-temporada dos Rams. No Super Bowl também ele foi muito bem. Enfim, é um cara que o que eu gosto do Von Miller é que ele cresce nos momentos decisivos, ele sabe jogar jogo grande, uma versatilidade absurda, ele também é bom contra o jogo corrido. Enfim, recentemente a gente não tem visto mais aquele Von Miller com uma consistência absurda, questão de sacks e também de disponibilidade, né? Ele batalhou algumas lesões, ele perdeu um ano atrás, ele ficou fora a temporada inteira, enfim. Mas eu colocaria o Von Miller. Eu acho que dava para argumentar que se essa temporada ele tivesse não jogado tão bem, até se ele tivesse mantido aquele nível que ele estava nos Broncos, talvez você falava assim, talvez o Von Miller já não é mais aquele Von Miller que a gente esperava. Mas depois do que ele fez nos Rams, enfim, ele mostrou que ele ainda consegue produzir em altíssimo nível. Talvez ele não vai flertar mais ali com os 20 sacks, que a gente já esperou dele em outras vezes, mas as pressões ainda estão lá, ele ainda consegue ser dominante, e ele aparece no momento mais importante dos jogos, por isso que eu gostei muito quando os Bills pegaram ele, mesmo não sendo torcedor do Buffalo Bills. Isso que você diz. Assim, Von Miller não tá no meu top 5, mas tá aqui sexto, Não sétimo. tá? Não tá. Assim, provavelmente seria o meu sétimo colocado. É,
tem uma percepção de que ele entrou em declínio que não é uma percepção correta, na minha opinião. Ele estava machucado na época do Denver Broncos, né? E aí ele foi trocado, tanto que ele demora até estrear pelos Rams, porque ele estava se recuperando de uma lesão, né? E você olha aqui os números dele, somando com a pós-temporada, ele teve 82 pressões. Foram 13 sacks, 82 pressões, coloca ele na quinta colocação, o quinto jogador que mais gerou pressão nos quarterbacks adversários na última temporada, né? E muito subestimado nele é que ele sempre foi um defensor de elite contra o jogo terrestre também, né? E como você bem falou, eu só acho que seguindo em frente, ele não vai ser um cara de jogar 95% dos snaps do Buffalo Bills, né? Então, até para você preservar o Von Miller, seria inteligente dos Bills darem uma controlada no número de snaps dele, né? Para ter ele bem, para poder usar mais ele na pós-temporada, para poder colocar ele mais inteiro em situações de claras de passe, né? Que ainda é o que ele faz melhor. Então, por isso que eu não coloquei, foi o que tirou pontos dele do meu ranking, mas eu não, assim, tudo bem, ele não é mais 100%, então você pode dizer que tem um declínio, mas ele não é menos que 90% do Von Miller no auge. E eu concordo plenamente. Para mim, ele, dessa era, eu acho que existe um grande argumento para colocar ele como o segundo melhor defensor pós Aaron Donald. Acho que ele ou o J.J. Watt. O J.J. Watt teve aquele ápice absurdo, mas o Von Miller, um ápice muito mais duradouro. Tem a conquista coletiva também. E E, Gabriel, o Von Miller, ano passado, em tese, a temporada regular dele foi ruim, entre aspas, né? Ele terminou ainda com 9 sacks e meio, ele teve lá os 50 tackles dele, 19 tackles para perda de jardas, e aí ele chega nos playoffs já um pouquinho mais ali familiarizado com o sistema defensivo dos Rams e faz o uhum, que ele fez. E eu concordo, eu acho que o Von Miller está no top 3 ali de defensores da geração dele, provavelmente. O auge do J.J. Watt foi algo absurdo, mas em termos de o pico, né? Mas a duração do auge do Aaron Donald é algo que do está Von entre os Miller. melhores da história. Não, do próprio Aaron Donald, Ah, quando já falou sim, de ser o sim. melhor, eu Não, concordo que o Aaron é. Donald É. seja o melhor, e eu acho que o Von Miller o auge dele durou mais até do que o do J.J. Watt também, e Por o Von Miller muito, mostra né? que. Exato, enfim, isso mostra o tamanho que o Von Miller é. Eu acho que É. só de estar tá comparando ele com o Aaron Donald, com o J.J. Watt, mostra o tamanho que ele é. Provavelmente o J.J. Watt é o segundo, né, dessa era, né? Até porque o Von Miller estava no auge quando o J.J. Watt estava no auge e ele nunca bateu o J.J. Watt no Defensive Player of the Year, né? Então, O Von Miller até, ele é engraçado, ele nunca ganhou o prêmio de Defensive Player of the Year. O ano que ele teve a melhor temporada da carreira dele, que muita ele é o gente Khalil achou, ele Mack. era até o favorito, o Khalil Mack ganhou, foi bem discutível e tudo mais, ele acabou não ganhando, mas assim, muita gente gosta do PFF, eu sei que você gosta, se eu não me engano, ele foi o segundo melhor do rush do PFF na temporada passada. Assim, é um cara que dispensa comentários, mas eu concordo, eu acho que eu nunca vi algo parecido com o auge do J.J. Watt, assim, nada. O auge do J.J. Watt, ele estava recebendo touchdowns. É algo Uhum. absurdo. O J.J. Watt entrou para a conversa de MVP. Ele foi o terceiro colocado para MVP em uma temporada. Algo que nem o Aaron Donald nunca conseguiu. Mas eu acho que as lesões e tudo mais, eu acho que a duração do auge do Aaron Donald e do Von Miller passa um pouquinho o J.J. Lembra um pouco a discussão que teve aqui. Felizmente, você está no Canadá, longe disso tudo. A discussão Harry Kane e Adriano Imperador. Lembro, lembro um pouco. Porque já assim, o Von Miller não tem Defensive Player of the Year, mas ele tem MVP do Super Bowl, né? Que é, porra, MVP do Super bem mais valioso. Bowl. E assim, a diferença é que ele jogou em times melhores do que o J.J. Watt, né? Então, quanto você vai culpar o J.J. Watt por isso, né? Mas o J.J. Watt já tá aqui fazendo hora extra. Inclusive, Gabriel, o ano que o Von Miller é o MVP do Super Bowl, ele ganha o Super Bowl junto. A dupla dele de Edge Rush era o DeMarcus Ware, da Verdade. camisa dos Cowboys, DeMarcus Ware ficando em Dallas a carreira inteira, acaba não ganhando lá. Aí ele muda para Denver e acaba ganhando o Super Bowl junto com o Von Miller. Verdade. Provavelmente o J.J. Watt número 2 na minha lista e o Von Miller número 3. Aí também entra Darrell Reeves, mas aí é outra discussão para outro tempo. O meu quarto colocado é o Max Crosby. Eu sabia que Do... você ia colocar ele. Depois que você falou, da estatística da pressão, eu falei, o Max Crosby vai entrar no top 5 do Gabriel. Max Crosby liderou a NFL na temporada regular em pressões com 101, 20 a mais que o segundo colocado, muita coisa. Ele venceu o bloqueador dele, né? O cara que estava bloqueando ele, ou os caras,
em 26,8% dos snaps, que é a maior marca na NFL. Então, basicamente, 1 a cada 4 snaps, ele venceu o bloqueador dele. No jogo terrestre, ele foi sexto em stops, que é uma estatística em que o jogador da defesa para o jogador que vai correr com a bola, que está correndo com a bola, para um avanço curto ou atrás da linha de scrimmage. Ele tem a terceira maior nota do Pro Football Focus contra o jogo terrestre na NFL. Ele deu um salto absurdo, o Max Crosby, porque a progressão da carreira dele não vinha sendo essa, né? E ele era um cara rotacional e jogou ali discutivelmente como o melhor edge rusher, um dos melhores edge rushers da última temporada. O que me impede de colocar ele mais alto é porque foi um ano. A gente vai precisar ver ele repetir, mas a história mostra assim que edge rushers, quando eles dão um salto, eles costumam permanecer. Talvez não nesse nível, mas é difícil ele voltar, até porque ele está sendo pago como super estrela agora, mas é difícil acreditar que ele voltará a ser um cara de nível rotacional. Mas o Max Crosby ilustra bem aquela discussão que a gente teve de é, pressões e sacks, né? Ele teve 11 sacks, aí muita gente pode olhar, pô, boa temporada, não ótima. Contando os playoffs, só. É, Contando os playoffs. mas o impacto dele, snap por snap, foi absurdo e, de novo, eu só não... Se ele repete isso em 2022, aí a gente pode estar falando de um cara que talvez entre mesmo na discussão como o melhor edge rusher na NFL. Não, a nossa visão do Max Crosby acho que idêntica, Gabriel. A diferença é Ele só não que tá você na sua foi. lista, né? Não, ele não tá no meu top 5. Ele, ele é o oitavo colocado do top 10 que eu fiz. Mas o que eu pensei foi o seguinte: eu não vou colocar ele no top 5 porque eu quero ver ele fazer isso mais um ano. Uhum. A única diferença foi o nosso julgamento nisso. Você não colocou ele acima do top 4 porque você ainda quer ver ele fazer isso mais um ano. Eu fui um pouquinho mais rigoroso, por isso que eu deixei ele oitavo, mas assim, faça as suas palavras minhas. O que ele fez ano passado é absurdo. Curioso, né? Ele teve 10 sacks como calouro, que foi uma estatística que mostra, de novo, o quanto é superestimado, porque ele nem foi tão bem como calor, apesar dos números indicarem. E assim, ele só tem 8 sacks, se você pega e olha, assim, sem olhar o contexto, fala assim, foi uma temporada abaixo dele. Nada disso, ele foi brilhante. Ver o jogo dos Raiders esse ano passado foi bom só para ver o Max Crosby. Assim, se você pega separadamente o Max Crosby olha e assiste o jogo dos Raiders, foi espetacular. Dominou, assim, qualquer bloqueador que você colocava em cima dele, ele dominava. Espetacular contra o jogo corrido. Eu só estou esperando mais um ano. Agora, que todo mundo sabe que ele virou essa super estrela, vai ter um plano de jogo trabalhado para parar ou tentar conter ele. É o que a gente já vê com outros caras de elite. Se o Max Crosby chega, ele não precisa nem ter 100 pressões que ele teve, ou liderar por 20 pressões o segundo colocado de novo, não. Eu só quero ver um pouquinho mais de consistência nele, que aí com certeza ele entra no top 5. Verdade. E ele foi escolhido no mesmo ano que o Clelin Ferrell, né? Foi na quarta escolha geral, ele mesmo compensa, né? Porque se o Max Crosby fosse a quarta escolha geral, o desempenho dele até agora tá correspondendo. Caio, seu terceiro colocado. Terceiro colocado, Nick Bosa. Nick Bosa do San Francisco 49ers. Finalmente, né? Finalmente a gente concordou, mas eu imaginava que o top 3 seria bem parecido, pelo menos os nomes. Mas é o Nick Bosa. Ele, ano passado, ele teve uma temporada espetacular, melhor marca da carreira dele em jardas, ele pressiona bem, ele é muito versátil, ele é rápido, ele combina força com velocidade, algo que é raríssimo na posição. Ele é bom para um jogo corrido, tecnicamente, ele é assim perfeito. Assim, a técnica do Nick Bosa é espetacular e ele fez tudo isso vindo de uma lesão torniciana, das piores lesões que um cara pode sofrer. Enfim, eu acho ele só não foi. Ele teve na contenção para ganhar o Comeback Player of the Year. Ele acabou que os quarterbacks, tinham 2 quarterbacks que jogaram muito bem, então ele acabou ficando fora. Mas enfim, acho que o Nick Bosa ele é um pilar da defesa do San Francisco 49ers. Ele até hoje, na NFL, a única coisa que parou o Nick Bosa foram as lesões. Quando ele jogou, nenhum time conseguiu um plano de jogo para parar ele. Ele entrou na NFL com uma expectativa altíssima, ele correspondeu como calouro, e ano passado ele mostrou por que ele é dos melhores edge rushers da NFL. Então, Nick Bosa é meu terceiro colocado. Melhor que o irmão dele, né? Melhor que o irmão dele. E assim, concordo com tudo que você disse. Ele, assim, o momento que ele pisou em campo na NFL, ele já era
um dos melhores pass rushers da liga. Ele teve 80 pressões como calouro. No segundo ano ele se machucou. No terceiro ele teve 75. E assim, pouca gente falou da temporada dele no ano passado, né? Que surpreende por ser 49ers, né? É um cara que teve 75 pressões, 16 sacks, se eu não me engano. Tô vendo aqui. 15 sacks e meio, e ele liderou a NFL em tackles para perda de jardas ainda. Que é Então, foi fantástico mesmo, um grande Mas ano. isso mostra, Gabriel, que você falou do pessoal não ter dado muita atenção. Quando um cara tem 15 sacks e meio, joga nos 49ers, lidera a NFL em tackles para perda de jardas e não entra assim, nossa, que coisa espetacular, isso mostra que tá virando um normal dele. Isso mostra que o que ele tá fazendo já era o que era esperado, e isso o que não indica que não é muita coisa. Pelo contrário, o que ele tá fazendo é muita coisa. Os 49ers, sem dúvida, você pega ali o Fred Warner e o Nick Bosa, sem um desses caras, os 49ers não chegam nem perto de ser esse time competitivo dos dois lados da bola que é hoje. Então, só quem é torcedor dos 49ers, se você perguntar pra qualquer torcedor dos 49ers, sabe a importância que o Nick Bosa tem para esse time, até mesmo quando a bola nem tá perto dele. É um absurdo que ele faz, e de novo, o que assusta é a idade dele, né? Um cara que o auge dele, assim, a forma física dele, ele só vai continuar melhorando. Verdade. Vamos pro top 2 agora, segundo colocado. Acho que difícil o top 3 da gente ser, assim, em termos de nomes, ser diferente, né? Pelo que eu tô pressentindo aqui. E de fato, eu acho que tem um mini degrau entre o Nick Bosa e os demais, e acho que tem um mini degrau pro top 2 também. Mas, Caio, seu segundo colocado. Meu segundo colocado o certo agora seria colocar tipo um A e um B, né, para falar esse, mas o meu segundo colocado vai o Myles Garrett, Eu do também. Cleveland Browns. É assim, a gente falou do Nick Bosa, né? O Myles Garrett, ele entra na NFL com uma expectativa acima até do que o Bosa teve quando ele entrou, e o Myles Garrett conseguiu superar as expectativas. É impossível, é até engraçado você colocar um cara para bloquear o Myles Garrett hoje na NFL. É impossível separar ele. Um cara daquele tamanho, que tem aquela força física, aquela explosão, em tese não era para ser tão rápido e tão ágil quanto ele é. Você pega os vídeos dele jogando basquete, fala assim, como que esse cara tá ali jogando futebol americano e dominando todo mundo? É E a parte absurdo. técnica dele encaixou agora, né, nos últimos O anos. trabalho dos pés dele melhorou muito. Quando ele entra na NFL, a gente já sabia que fisicamente ele estava mais que preparado e que ele tinha um instinto de futebol americano, mas nesses anos que ele trabalha na NFL e que ele se solidifica como um dos melhores jogadores, o trabalho dos pés dele melhorou muito e aí ele ficou imparável. Hoje, o Myles Garrett está naquele nível de jogador assim. Ele está na discussão entre os melhores jogadores do futebol americano, né? Não é nem só da posição dele, não é nem só de defesa. É um do futebol americano. Ele tem a produção é impecável. Ano passado ele fez jogadas tanto até de marcar touchdowns, de forçar fumble, de recuperar o fumble sozinho. Virou um jogador muito completo. E para mim ele é o cara mais importante do Cleveland Browns, por exemplo. Enfim, eu acho que não tem muita coisa. O fato do Myles Garrett ter ficado em segundo, para mim, é muito mais méritos do outro do que alguma coisa contra o Myles Garrett. É um cara brilhante. A gente pode revelar logo, né? Porque acho que o debate hoje entre quem são os dois melhores edge rushers da NFL não vai ter muita discussão, que é entre ele e o TJ Watt, né? Do Pittsburgh Steelers, que é o meu número 1 também. Eu também tive Myles Garrett número 2, e é difícil separar os dois mesmo, né? Alguns números do Myles Garrett, ele teve a melhor nota na temporada passada do Pro Football Focus entre edge rushers, né? Então, pro Pro Football Focus, ele foi o melhor edge rusher da última temporada. Lembrando que o que a gente tá fazendo aqui não é os 5 melhores edge rushers na última temporada. Seguindo em frente aqui, 2022, quem são os melhores caras que a gente gosta. Se você vai montar um time hoje, no Paro Ímpar, quem que você escolhe para ganhar um jogo agora ali? Sim, não é também seguindo em frente, né? Que não, senão aí puxa muita corda para os caras mais jovens. Mas assim, ele teve 78 pressões na última temporada. Ele teve quantos sacks? 22,5. Ele empatou o Não, recorde da Myles Garrett, história. Myles Garrett. O Myles Garrett teve. 18. Quantos que ele? Isso, 18. É. 18. É um nível altíssimo também. Mas O Myles assim, Garrett foi 18 a 16, foi um dos dois. Eu esqueci de cabeça agora. Foi tô 18 a vendo 16. tanto aqui no site, que Foi aí você, 16, você 16 pode segue. olhar. É que deve estar contando. É que eu acho que o Pro Football Focus também conta um pouco diferente. Sec. Acho que eles não dão meio sec, se eu não me engano. O TJ Watt teve 22. Aí, pô, o TJ Watt foi melhor que o Myles Garrett. Mas você diz, assim, se você me disser, o TJ Watt foi melhor que o Myles Garrett, é melhor do que o Myles Garrett, porque ele teve 22 sacks contra 18 do Myles Garrett, pra mim é o raciocínio errado.
tem outros argumentos justos para colocar o TJ Watt na frente do Myles Garrett. Apesar do Myles Garrett ter alguns números de eficiência um pouco melhores do que o TJ Watt, aquela coisa por snap. Mas o fato de ser discutível, mesmo essa questão da eficiência, enquanto o TJ Watt, no mesmo período de tempo, ele jogou 500 snaps a mais do que o Myles Garrett na carreira, né? O TJ Watt desfalcou os Steelers em 3 jogos, o Myles Garrett desfalcou os Browns em 14. Teve aquela suspensão longa depois lá do lance com o Mason Rudolph. Então, tem argumentos justos, mas dizer que porque o TJ Watt transformou 4 pressões em sacks a mais do que o Myles Garrett, enquanto o Myles Garrett teve 78 pressões ano passado contra 62 do TJ Watt, para mim é um raciocínio errado. O Myles Garrett é excepcional, o TJ Watt também, os dois também são bons contra o jogo terrestre, mas, assim, se o Caio chegasse aqui e me falasse, eu acho que o Myles Garrett é melhor que o TJ Watt, então, tem muito argumento justo para sustentar isso, né? E principalmente numa projeção, porque na última temporada o TJ Watt foi melhor, foi o defensor do ano, apesar de não ter sido o meu voto, seria o Aaron Donald. Mas são dois jogadores incríveis, um pouquinho diferente, né? Acho que o TJ Watt é um pouquinho mais leve que o Myles Garrett, né? O Isso. Myles É, Garrett é um cara mais joga com a mão no chão mesmo, né? isso. O Myles Garrett é mais força bruta no quesito da posição. Ele gosta do contato e ele consegue pegar o bloqueador e arrastar o bloqueador, empurrar o bloqueador e conseguir o sec. O TJ Watt, eu acho ele um pouco mais técnico. Eu acho que o trabalho dos pés dele é melhor, por exemplo. Eu acho que ele consegue se livrar do marcador muito mais digamos, pela mobilidade e pela habilidade do que pela força. Claro que aí é detalhe pequenininho entre os dois, mas, por exemplo, assim, quando você olha para o argumento, e aí foi o que eu acabei me baseando, por exemplo, o Myles Garrett, ele cria muito mais pressões, por exemplo, mas o TJ Watt, ele vai conseguir forçar mais fumbles, ele vai conseguir bloquear mais passes, porque o jogo dele eu acho que é um pouquinho mais completo do que o do Myles Garrett. Claro que aí a gente está entrando em pequenos detalhes, porque a gente tem que separar um do outro para fazer esse ranking. Os dois, para mim, são perfeitos, edge rushers, com essas características um pouquinho diferentes, né? E eu coloquei o TJ Watt à frente por isso, um pouquinho mais completo, um pouquinho mais técnico do que o Myles Garrett, e por ele ter empatado ano passado o recorde de sacks em uma temporada da história da NFL, né? Um recorde que já estava durando há 20 anos, ele conseguiu empatar, e ele é o atual defensor da temporada, o melhor ganho foi o Defensive Player of the Year ano passado, eu diria que esses são os pequenos critérios de desempate, mas se você me der qualquer um desses, Gabriel, eu tô feliz demais. E você tinha falado até um pouquinho do degrau separando o Nick Bosa. Eu acho que eu concordo que o top 2 tem um mini degrau separando até para o terceiro, que é o Nick Bosa, e também concordo que do Bosa, né, que é o top, fechando o top 3, para os demais tem um mini degrau. O que eu acho que eu gosto de falar, se você pega qualquer um dos 3 primeiros que a gente colocou, o TJ Watt, o Myles Garrett e o Nick Bosa, se você coloca qualquer um desses 3 no teu time, você está pronto, assim, você não tem que preocupar com nada na questão de edge rush. Os outros que você coloca, claro que são espetaculares, mas todos talvez vêm com um mini asterisco. O Von Miller tem um pouquinho da idade, o Cameron Jordan tem um pouquinho da idade, o Max Crosby a gente tem que ver se ele vai conseguir repetir, fazer uma outra temporada espetacular. O Joey Bosa, querendo ou não, tem um pouquinho das lesões. Enfim, todos talvez tenham um mini asterisco. Os 3 primeiros colocados, e aí para mim que é a maior diferença, eu acho que eles são 3 edge rushers perfeitos, que a gente tem que ser bem minucioso para escolher os detalhes para conseguir separar eles. Concordo. A questão física que você citou, né? Acho que o TJ Watt e o Myles Garrett são 2 exemplos do que o edge rush engloba, né? O Myles Garrett muito mais o defensive end de esquema 4-3 tradicional, né? Que joga com a mão no chão. E o TJ Watt muito mais o outside linebacker, né? E até o porte físico dos dois. Os dois têm a mesma altura, mas o Myles Garrett tem 20 libras a mais do que o TJ Watt, que deve estar o quê? Uns 8 quilos? Isso, tipo isso, E os dois correram o mesmo tiro de 40 jardas, 4,64. Basicamente o mesmo, né? O TJ Watt 4,69, né? Mas como o Myles Garrett fez isso com mais peso, acho que o Myles Garrett é um pouco mais de explosão, um pouco mais de força. O TJ Watt, ele tem aquela coisa que acho que o irmão dele tem, mas talvez nem tanto, que é um pouco mais ágil, um pouco mais exato. aquele, ele consegue dobrar mais às vezes o corpo,
e também tem braço muito comprido, né? Eu Então acho o trabalho das mãos do TJ Watt um pouquinho melhor que o do Myles Garrett. Então, ele consegue se livrar mais, ele consegue levar. Enfim, acho que ele consegue escapar do sacks com mais agilidade do que o Garrett, enquanto o Garrett consegue destruir o bloqueador muito mais fácil também. Até porque ele joga muito mais no espaço do que o Myles Garrett, né? O Myles Garrett muitas vezes mais próximo ali, mas assim, o cara que também. Os dois foram feitos num laboratório para ser edge rusher na NFL, né? Os dois têm um corpo perfeito, os dois são caras assim que é difícil até dizer que os dois são da mesma espécie que eu, né? Acho que são Homo sapiens 2.0, né? Porque. Não, você pega o vídeo do Myles Garrett fazendo enterrada, né? Uns vídeos que ele consegue fazer enterrada aí, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Do mesmo jeito que não faz sentido o TJ Watt, a velocidade, o controle corporal que ele tem, é um nível de atleticismo, assim, os dois estão na elite ali da NFL. A NFL é uma liga absurda em termos de habilidade atlética, mas os dois estão lá no topo, né? O Myles Garrett e o TJ Watt. Então, só para repetir aqui, antes da gente passar para menções honrosas, como é que ficou o seu top 5 mesmo, Caio? Top 5, então, começando do quinto, né? O quinto lugar, o Cameron Jordan dos Saints. O quarto lugar, o Von Miller, agora nos Bills. Terceiro colocado, o Nick Bosa dos 49ers. O segundo colocado, o Myles Garrett dos Browns. E o primeiro, o TJ Watt do Pittsburgh Steelers. O meu foi o Joey Bosa dos Chargers na quinta colocação, Max Crosby dos Raiders na quarta, o Nick Bosa do 49ers na terceira, Myles Garrett dos Browns na segunda, o TJ Watt dos Steelers na primeira. A gente concordou aí com o top 3 e o quarto e o quinto foi diferente.